Mas pra mim, ela cumpre a função dela na arquibancada. Quer criticar, quer xingar o jogador, a diretoria, o roupeiro, xinga na arquibancada. Agora, quando você vai pro tete-a-tete, cobrar do jogador, isso aí não é função de torcida. Mas você falou do Hulk, né, da turma, a torcida do Atlético que tá aí, né, ansiosa para saber as finalizações da negociação do Hulk. A gente acredita que ele fica, né, tem um contrato para realizar até o final do ano, mas tem a felicidade aí da torcida do Cruzeiro que conseguiu segurar o Caio Jorge. Sim, na verdade os dois times eles estão vivendo momentos bem diferentes, né? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro, né, os arquirrivais ali, vivem situações bem diferentes. E aí, já vamos aproveitar para poder falar dos dois, né? Primeiro o Atlético Mineiro. O Atlético teve uma semana bem conturbada, né? Um fim de semana principalmente bem conturbado. Torcedores da Galoucura foram até lá no CT, na Cidade do Galo, recepcionaram os jogadores, né, que estavam voltando de férias, né, estavam iniciando a pré-temporada, para cobrar atitude, né, e principalmente para cobrar, né, para saber o que foi feito, o que a SAF do Atlético Mineiro, né, os dirigentes do Galo, falaram com os atletas nessa primeira reunião para poder falar um pouco a respeito da temporada 2026, né. Então estiveram lá, não teve nenhuma violência, não teve nenhuma agressão, mas eu senti um pouco dos jogadores um pouco acuado, um pouco coagido, na hora de conversar com alguns torcedores lá, né? Eu não sei se isso vai gerar resultado. Na verdade, pra mim, isso mais prejudica do que ajuda um time. Tá virando moda, né? Na apresentação do Gabigol também teve a mesma pressão. Teve a mesma coisa. Vem torcida organizada, coloca a camisa no cara, que você tem que representar e papapá. Quer dizer, tipo assim, cara, não faz nenhum sentido. A torcida organizada, igual eu falei, eu não sou radicalmente contra a torcida organizada. Mas pra mim, ela cumpre a função dela na arquibancada. Quer criticar, quer xingar o jogador, a diretoria, o roupeiro, xinga na arquibancada. Agora, quando você vai pro tete-a-tete, cobrar do jogador, isso aí não é função de torcida. Me desculpe, mas não é função de torcida. Quer cobrar de alguém, cobra do político, né, velho? Pro político ninguém cobra, né? Se eles tivessem a mesma vontade pra poder cobrar o político, pelo menos o vereador da rua dele, né? Acho que o Brasil estaria bem melhor, né? Até porque a política no Brasil já tá podre há muito tempo. Mas não vou falar disso não. Mas vamos falar de futebol aqui. Vamos falar de futebol. Em breve falaremos de política, mas por enquanto não. Mas assim, eu acho que essa atitude da torcida organizada, ela mais prejudica do que atrapalha. Então, eles foram cobrar, e um dos jogadores mais cobrados mesmo foi o próprio Hulk. O Hulk, que é considerado o melhor jogador, né, o maior jogador da história do Atlético Mineiro, foi um dos mais, entre aspas, pelo menos no meu entendimento, coagido pela torcida organizada. Né? Ele teve que dar explicação ali se ele pediu para sair do clube, se ele estava negociando mesmo com o Fluminense. Eu acho assim, quando a torcida chega pro cara e fala assim, não, pô, fica, você é o maior jogador da história do Galo, o Galo precisa de você, eu acho que isso aí é uma coisa. Outra coisa é, e aí, Hulk, você pediu pra sair mesmo? Que história é essa? Isso é um tipo de coação. Então, pra mim, acho que não cabe, né, no mundo moderno a gente fazer ter esse tipo de atitude, né? Menos mal que não teve nenhum tipo de violência, mas eu lembro ali que Hulk, Rony, Gustavo Scarpa, Lianco, foram os 4 jogadores que eu vi alguns vídeos na internet com alguns torcedores coagindo os jogadores, cobrando atitude, postura, etc e tal. E aí depois um jogador desse, por exemplo, que é importante pro clube, ele pica a mula dele, ele sai fora do time, aí a torcida vai achar que é a diretoria, que é isso, que é aquilo, vai arrumar um monte de desculpa, menos que foi a forma, né, de agir da própria torcida. Então, repensem com relação a essas questões, porque eu acho que mais prejudica do que ajuda um time. Agora, do outro lado, né, da Lagoa da Pampulha, né, o Cruzeiro vai muito bem, obrigado. Encerrou um ano muito bem, né, em terceiro colocado no Brasileirão. Trouxe o principal reforço até o momento do futebol brasileiro, que é o Gerson, por 32 milhões de euros. Ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Né, o Pedrinho BH abriu os cofres aí para poder trazer um jogador muito importante. Tudo bem, tem 28 anos, 28, 29 anos. É um cara que sempre foi muito polêmico por onde passou, mas agrega muito tecnicamente para o meio de campo do Cruzeiro. E o Cruzeiro, na verdade, ele tem uma tripla alegria, né? Uma tripla alegria. A primeira, a chegada do Gerson, né? Que vai dar um up enorme no meio de campo do Cruzeiro.
A manutenção do Matheus Pereira, né, a renovação de contrato do atleta, que se encerrava no final do ano, aliás, no meio do ano. Ele já havia sido sondado pelo Palmeiras e outros clubes brasileiros para poder esperar o final do contrato, né, para poder oferecer um novo contrato, e o Pedrinho BH manteve o jogador no Cruzeiro. E a terceira foi a recusa, né, 3 vezes das investidas do Flamengo com relação ao Caio Jorge. Então manteve um time muito competitivo o Cruzeiro pro ano que vem, aliás, para esse ano. Então a gente espera aí que o Cruzeiro realmente ele possa competir de igual para igual com Palmeiras e Flamengo, porque a temporada vai ser grande, vai ser longa, tem aí brasileiro ainda para disputar, tem aí Libertadores para disputar, tem Copa do Brasil, e no meio disso tudo, né, no bololô aí vai ter um campeonato, né, a Copa do Mundo, né, de seleções. Então o Cruzeiro vem muito bem montado, o Pedrinho BH inclusive disse que já fechou o elenco para esse ano. Então a gente espera aí que... E na verdade, assim, até voltando a falar um pouquinho do Atlético, em que pese ter toda essa movimentação extra-campo, nos bastidores da movimentação de jogador, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai muito bem. O Atlético não é só o momento conturbado, tem também o lado positivo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar também do momento positivo do Galo. Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Boa, dar o joinha. Boa, Matheus! Ativar as notificações. Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação